Quero conversar com você sobre um tema bastante sensível, porque envolve sentimentos e emoções de pessoas. Mas eu posso te afirmar que o assunto que eu vou tratar agora está impactando bilhões de pessoas no mundo. E eu quero me referenciar a uma pesquisadora, uma médica psiquiatra que já faleceu em 2004, que é a doutora Elizabeth, grave bem esse nome, Elizabeth Kübler-Ross. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela foi uma psiquiatra que estudou em profundidade os impactos que causam às pessoas tragédias, dramas pessoais, desde o luto a grandes perdas, perdas pessoais, financeiras e etc. Portanto, existe um conjunto de impactos nas pessoas em função dos seus dramas pessoais, das suas perdas. E por que esse tema é relevante nesse momento? Porque bilhões de pessoas estão sendo impactadas pela pandemia e estão passando por estes estágios que eu quero salientar para você, de modo que você possa, inclusive, fazer uma autoidentificação desses comportamentos e dessas situações. Ainda que você possa estar no primeiro estágio, que foi identificado pela doutora Elizabeth, que é este aqui, é o estágio da negação. O que é o estágio da negação diante de uma tragédia? Preste bem atenção. Diante de uma tragédia, a primeira reação da pessoa impactada é negar que esteja acontecendo algo. Não, isso não está acontecendo, não está acontecendo nada, isso não é comigo. Enfim, a pessoa nega que esteja sendo impactada por aquilo que de fato bateu de frente com ela. A pessoa foi de fato atropelada e ela não tem consciência e é uma defesa psicológica negar que esteja acontecendo isto. Você pode nesse momento, e eu afirmo com muita segurança, estar no estágio da negação identificado pela doutora Elizabeth. E negar, por exemplo, que a pandemia exista, ou que a pandemia não vai durar tanto, que a pandemia isso, que a pandemia aquilo, e você nega e passa inclusive a abraçar situações, causas e opiniões contra a pandemia. Ou seja, você passa a aceitar alguns discursos políticos, inclusive, de que a pandemia é uma gripezinha, que o que está sendo feito está destruindo a economia, prejudicando as pessoas, e que as mortes devem ser aceitas com certa tranquilidade ou mesmo ignorá-las. Então esse estágio de negação é um estágio extremamente perigoso, causa danos severos e as pessoas em algum momento, na etapa do processo que a doutora Elizabeth identificou, vão caminhar para uma outra situação. A segunda etapa depois da negação é a raiva. Olha só que interessante. A pessoa ela fica com raiva. A negação é um processo que vai evoluindo e aí ela sai da negação e vai para a raiva. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Por que justo eu? Então note que ela nega que esteja acontecendo e aí já admite que esteja acontecendo com ela. E aí ela fica com raiva, mas por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está me impactando? Isso não é justo que aconteça comigo. E aí o processo continua na evolução. E aí vem a etapa da barganha, da negociação. Essa etapa ela é interessante, barganha ou negociação, tá? Por que essa etapa ela é importante? Porque a pessoa que ela sai da negação, olha que coisa louca, ela sai da negação, ela vai para a barganha, vai para a raiva, em seguida vai para a barganha.
ela já começa a negociar com ela, internamente com ela, como ela pode negociar essa situação, como é que ela pode buscar uma compensação, como é que ela pode se adaptar. Então nota, nega, fica com raiva, não vê que não resolve nada e começa a negociar consigo mesma para ver uma válvula de escape. O que eu faço agora? E note que esse processo ele vai causando danos internos severos. A pessoa fica paralisada, não toma decisões, fica amarrada, imobilizada. É dramático, de fato é dramático. Mas eu peço a sua atenção, inclusive, que você se dispa de preconceitos e passe a fazer uma autoanálise desses estágios. Depois da barganha, da negociação, vem um estágio de muitos danos, que é a depressão. A depressão é um estágio identificado pela doutora Elizabeth, aonde a pessoa incorpora a frustração, a impotência diante da situação. Ela não consegue mais negociar com ela mesma e com a situação. E aí ela fica deprê. O estágio de imobilidade, ele se aprofunda e a pessoa fica deprê porque ela cai na real de que, de fato, ela está impotente e não consegue fazer absolutamente nada. O próximo estágio também é um estágio importante no processo e é o último deles e é mais demorado, que é o processo de aceitação. Olha aqui, aceitação. 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 O que é o processo de aceitação? Note que ela sai da negociação, depressão e, por último, aceitação. Diante de todas as situações que ela viveu, desde a negação, a aceitação é o estágio final. Ela percebe que a vida precisa continuar. É a primeira reação que ela tem, de poder se mobilizar para sair dessa areia movediça, desse estado e desse estágio de profunda dor. Então, aceitar a sua situação, a sua condição, é o primeiro passo para a pessoa reagir. Então, eu peço a sua atenção e a sua percepção. Se você conhece alguém que está passando por estes estágios identificados pela doutora Elizabeth, você pode contribuir com a pessoa, deve contribuir. E esse é o meu objetivo aqui. Contribuir com você, que provavelmente você está em um desses estágios. Nesse exato momento da pandemia, os principais estágios estão aqui, a negação e a raiva, pela intensidade da pandemia, pelo corte profundo que ela está fazendo na vida das pessoas. Mas há que entender que é um processo. E esse processo, ele precisa ser construído dentro da pessoa. Não adianta querer sair da negociação e vir direto para a aceitação. Não funciona desse jeito. O ser humano ele tem estágios psicológicos, sentimentos e emoções que vão se filtrando, degradando como se fosse um funil, até que a pessoa possa, diante da realidade, tomar uma atitude de aceitação para aí sim reagir, começar a fazer algo para sair disto aqui. Eu espero ter contribuído com você nesse momento, peço muita reflexão, peço que você inclusive compartilhe esse conteúdo do YouTube e vai estar no IGTV também, no meu Instagram, de forma que as pessoas possam ter consciência dessa situação, possam estar assumindo para si o comando das suas vidas, retomar o comando das suas vidas, porque o que está aí fora, o que está nos envolvendo, e não só a sociedade brasileira, mas todo o mundo, é uma situação que está requerendo uma retomada de consciência, uma tomada de consciência, uma nova consciência, e precisa passar por esses estágios, muitas pessoas precisam passar para poder acordar para uma nova realidade.
Espero ter contribuído com você. Obrigado pela sua atenção.